A gente sempre se compara, né? Até porque a gente aprende por imitação. Tem um negócio na nossa mente chamado neurônio espelho, que a gente observa o nosso entorno, a gente observa como os outros fazem e a gente faz também. Claro que a gente vai criando parâmetros para o que imitar, o que é bom, o que não é. E a gente vai criando padrões de comportamentos conscientes e inconscientes, alguns benéficos e a maior parte deles maléficos para nós e para os outros. E aí um dos alunos me perguntou esses dias por que a gente se compara tanto e se tem como a gente se desvencilhar disso. Então nós vamos ler a pergunta dele, tentar destrinchar como é que a gente faz para mudar um comportamento quando a gente sabe que ele não faz bem, apesar disso ser difícil. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vem, seja você quem for. Nossa casa não é lugar de desespero, né? Deixa seu joinha, se puder, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa seu comentário no comentário de alguém. Se quiser acompanhar mais os conteúdos e conteúdos exclusivos que a gente faz, tem o nosso clube de membros e ajuda a gente a manter as edições aqui do canal. E também tem os nossos cursos e outras atividades que você pode acompanhar. Teve um dia desses que um dos nossos alunos fez uma pergunta um tanto quanto confusa, certo, Matheus? Certo. E ele perguntou o quê? Então, o Tércio mandou assim: como ir contra algo que está enraizado na nossa mente, a comparação, por gerações, encarnações em uma vida, parece um pouco impossível, apesar de várias pessoas falarem que, abre aspas, é só ressignificar suas crenças. Qualquer mudança profunda, verdadeira e realmente digna da nossa atenção no nosso caráter, leva tempo, dói, demora e dá trabalho. Se eu quisesse dar um spoiler e adiantar todo o conteúdo desse vídeo de uma vez só, eu diria que o primeiro passo é prestar atenção. E o primeiro passo para desenvolver a atenção, não como uma coisa dolorosa e difícil, mas como um músculo a ser tonificado, desenvolvido e ampliado. Para desenvolver a atenção assim, você precisa se observar. Para se observar, você precisa de meditar. Se quiser aprender a meditar, galera, tem o link aqui embaixo para vocês entenderem como sair do passo zero e, de fato, usar da ciência da meditação como um mecanismo para se conhecer. Mas se eu quiser dar uma resposta mais elaborada, é o que eu vou fazer. Eu diria assim, bom, a gente se compara em primeiro lugar porque a gente sobrevive graças a isso. É porque a gente tem parâmetros de julgamento e de comparação que a gente sobreviveu. Ora, os mecanismos de sobrevivência instalados no nosso cérebro, inclusive o nojo, o desprezo, estão aí para que a gente, em observando coisas que nos causassem estranheza, que nos causassem repulsa, que nos causassem afastamento, a gente pudesse se preservar a nossa vida, da nossa família. A gente se compara porque, instintivamente, a comparação num ambiente de coletividade é produto da insegurança, do medo, da competição. Se você pensar no comportamento tribal, de todo mundo tentando se sobrepor, para se colocar como líder, para se colocar como mais forte, para ter mais comida, para ter mais acesso. Então, nossa história genética em vida na coletividade é, por um lado, uma vida por busca de harmonia, esse é nosso esforço para pensar a ética, por exemplo, e por outro é o nosso processo de insegurança em relação à nossa sobrevivência, insegurança em relação à nossa reputação, que vai levar a gente a querer comparar o tempo todo para saber em que lugar eu estou. Até porque, para que a gente entenda onde é que eu tô, o que eu vou fazer e quem sou eu preciso ter algum referencial. É claro que os yogis vão dizer que, no fim das contas, você só se compara com você mesmo. O problema é que até você descobrir isso, você está se comparando com o outro. Eu queria ser inteligente como fulano, eu queria ter o cabelo da Beltrana, eu queria ser forte como o ciclano, eu queria, sei lá, viajar como um, queria ganhar dinheiro como o outro. Alguém não gostou do que eu falei, ó. Caiu o negócio aqui, ó. Temos um poltergeist na sala. Então, até que você se conheça em profundidade, o seu parâmetro para saber quem é você depende da comparação que você faz entre você e o outro. Claro que isso é um engano, é claro que isso é um problema, é claro que isso é uma delusão, mas até você chegar lá, isso leva tempo. Como bem disse o Tércio, leva vidas e tal. Não, eu não acho que seja o simples caso de ressignificar crenças. Não é simples assim. É um caso de novo, insistente, devotada e calmamente prestar atenção nos padrões da sua mente. Cada vez que você incorrer num comportamento mecanicizado, um comportamento adestrado, um comportamento que de alguma maneira faça mal para você e para o outro, você estar atento, estar no aqui e agora, não projetar, não delirar, não criar um discurso gigantesco em cima das suposições que você faça sobre a pessoa, é o caminho para você começar a desvencilhar, desfazer esses nós. Mas é claro que isso não é simples, a gente compara, a gente compete, a gente cria histórias uns contra os outros, porque a gente está acostumado a fazer isso.
Então, a maior razão da gente agir de maneira não legal não é exatamente crença limitante, é mais a desatenção. É mais você não perceber o que você faz e a motivação por detrás do que você faz. Você não sabe por que é que você age como você age e você nem se percebe agindo. O ato de meditar, de se trazer para o aqui e agora, é passar a ser consciente do que você faz. É trazer luz para o processo de quando é que você está sendo um cretino. Todos nós somos. Todos nós. Em algum momento vamos nos comparar negativamente, nós vamos ser maledicentes pra caramba, vamos ficar falando mal dos outros e gostar disso. A fofoca move o mundo. Então, a questão é trazer a luz da consciência para momentos em que você não esteja agindo legal, para que a partir dali você diga basta. Esse é um ato meditativo, tremendamente meditativo. O ato de olhar, ver, afastar aquilo que não é bom e voltar para o seu centro. Então, beleza, eu vou começar a agir daquela forma automática, que, sei lá, minhas tias sempre agiram, fofocando da vida dos outros. Tá bom, para. Eu lembro do meu pai falando que ele detestava viajar. Uma parte das viagens que ele fazia com a minha avó quando ele era pequeno, viagem para o interior, é isso, né? E ele adorava estar junto com os primos, mas que tinha um momento, antes de ele encontrar com os primos, que era quando a minha avó sentava com as tias do meu pai e elas começavam a desfiar o rosário sobre a vida de todo mundo. E ele detestava isso. Meu pai é muito legal isso. Ele sempre teve ojeriza à fofoca. E você vê, é um comportamento bem diferente, porque a maior parte das pessoas se interessa bastante pela vida das outras e ficam ali futricando. Se você é uma dessas pessoas e percebe que isso é mal, e por favor, você precisa em algum momento perceber que discutir pessoas é uma coisa no mínimo mesquinha, uma coisa no mínimo patética, observa. Cria lucidez sobre um comportamento ao invés de dar vazão a ele. E isso a gente faz com silêncio meditativo. Jejum, afastamento do automatismo. Não dá para querer mudar comportamentos vivendo de uma mesma forma condicionada e, sobretudo, com toda essa barulheira do trabalho, das redes sociais, do computador. Não dá para você fazer um grande processo de análise, de transformação e de autoconsciência vivendo no piloto automático. É necessário ser inteiro, ser humano, como eu falei nos vídeos anteriores, quando o Gurdjieff critica a ideia, né, de que, olha, nós já somos máquinas, nós já estamos completamente automatizados. Esse é um problema, viu, Técio? Esse é o lugar, inclusive, de onde parte o processo de transformação. Né? Que ele fala assim, inclusive é importante a gente primeiro aprender sobre mecânica do que querer aprender sobre psicologia. O que ele quer dizer com isso? Querer entender as nuances dos nossos sanskaras, das nossas motivações e comportamentos, quando você ainda sequer entende como é que funcionam os impulsos e os desejos e os vícios do seu corpo, é muita ingenuidade. A gente precisa olhar para a base de quem somos e como é que a gente está sendo, para que a gente tenha material para trabalhar sobre nós e sobre o mundo e sobre o outro, para que a gente não seja mesquinho, para que a gente não seja covarde, para que a gente seja capaz de se transformar e que a gente seja mutável. Não no sentido de ser volúvel, mas no sentido de ser flexível e adaptável, de modo que a cada situação que um comportamento novo for exigido, eu esteja ali atento. É como criar um processo de abertura e de lucidez tal a partir desse silêncio refinado que te torna coincidente e consagrado, e nesse lugar você dá vida ao poema de Muhyiddin Ibn Arabi al-Sher al-Akbar, o maior dos mestres sufis, que diz: meu coração se tornou capaz de todas as formas. É pasto para gazelas, é claustro para o monge, caaba para o peregrino, ele é as folhas da Corá, ele é as tábuas da Torá e as folhas do Corão. Eu sigo a religião do amor, onde quer que as caravanas e os camelos dessa caravana do amor sigam, ali está o meu credo e minha fé. Quer dizer, não é que eu sou volúvel, mas eu tenho a capacidade de ver as coisas sob todos os aspectos e entender a unidade do absoluto em todas as formas. O que significa isso de forma prática para a sua pergunta? Quando eu me desvencilio da ideia de eu, meu, não é ressignificar a crença, é lembrar de novo. Esse nome, forma e essas neuróticas maneiras de se comportar viciosamente iguais são só costumes. Volta. Treina de novo estar no presente, respira, observa suas âncoras. E através de métodos combinados, com o tempo, você muda esse comportamento. Quer aprender como? Vem passar no atendimento comigo, ou vem meditar aqui com a gente no Instituto Revolução de Si, que é para isso que os métodos, as práticas e os cursos servem. Até mais!